paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, agradecido a Deus por essa oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esta aula. Hoje estamos aqui para comentar a aula de número 11 da nossa revista Betel Dominical, cujo tema desse trimestre está sendo comentado em cima do livro dos Salmos. Nesta oportunidade, nós estaremos aqui aprendendo sobre celebrando a palavra de Deus, que é a lição de número 11 e está sendo fundamentada no Salmo de número 119. Antes, porém, queremos agradecer a Deus por cada um dos irmãos que estão nos assistindo e pedir a Deus uma direção, uma orientação, para que possamos absorver bem e também assimilar bem o que temos que aprender. A palavra de Deus como ela é de fato, que ela não seja objeto de nossa manipulação, mas que, pelo contrário, ela possa, num bom sentido, nos manipular para o crescimento, para o louvor a Deus, para a nossa própria satisfação espiritual. É bom que se diga isso, satisfação espiritual. É uma palavra viva, é uma palavra que traz vida e esperança, a palavra de Deus. Oremos, portanto. Amado Deus e glorioso Pai Celestial, queremos agradecer e louvar o Teu nome, pois estamos diante da Tua palavra neste momento, desta aula aqui comentada pelo escritor, e aqui vamos, Senhor, estar caminhando sobre esta lição, tirando proveito de tudo aquilo que é útil para o nosso crescimento espiritual, seja do ponto de vista pessoal, individual, mas para toda a igreja, que esta palavra tenha livre acesso e curso aos corações e às mentes, e que isso venha ser revertido em louvor, honra e glórias ao Teu santo nome. Que haja edificação nas nossas vidas, no coração de cada crente, e que assim possamos estar preparados, possamos estar armados espiritualmente com as armaduras do céu, para poder evangelizar o mundo, testemunhar da Tua palavra, da Tua verdade e da Tua bondade e misericórdia. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, lição de número 11, celebrando a palavra de Deus. É importante aprender que a palavra de Deus ela é absoluta, ainda que muitos tenham colocado em igualdade, ao pé de igualdade, aquilo que é passageiro, dizendo que não existe nada absoluto e que ela se torna insignificante, infelizmente até mesmo em alguns meios chamado evangélico, né? Mas é bom que se diga, a palavra de Deus ela é absoluta. Ela que criou os céus e a terra. Com esta palavra Deus criou os céus e a terra. Jesus disse que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Esta convicção, este conhecimento, esta certeza precisa cada dia ser caracterizada, fortalecida, corroborada dentro do nosso ser. Precisamos a cada dia estabelecer esta confiança, sendo que a própria palavra diz que ela é nova a cada manhã, ou seja, ela não se renova, ela é nova. Na verdade, quem precisa ser renovado somos nós, e a palavra nos renova. Existe algumas analogias sendo usada com respeito à palavra de Deus, dizendo que ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até o ponto de separar o espírito, a alma, as juntas e medulas e trazer para fora o que está oculto. Há momento também que se diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Dentre outras analogias maravilhosas,
que se faz a palavra de Deus. Daí percebemos o seu poder absoluto de iluminar, de purificar, de santificar, de desfazer fortalezas, como Paulo diz, né? Desfazer fortalezas do inimigo e, sobretudo, trazer vida ao pecador arrependido, levantar aquele que está caído e prostrado e desesperado. Quando é tocado pela palavra, ele se levanta, cria vida, confiança, ousadia e glorifica a Deus pela sua palavra. E nesta oportunidade, nesta aula, como eu já disse, ela é comentada, dissertada sobre o Salmo de número 119. Aqui é colocado na revista como texto de referência o Salmo 119, versículos 1, 9, 23, 37, 45, 99 e 113. São os textos básicos para corroborar e estruturar esta lição de número 11. Se eu falei 10, eu errei. É lição de número 11, 14 de junho de 2020. A introdução da lição diz o seguinte: o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Portanto, ela nos orienta o caminho a ser trilhado durante a nossa peregrinação nesta vida. Eu disse na aula passada, destaquei algumas vezes que cada ser humano que vem a este mundo, ele tem uma missão a cumprir, sendo ele crente ou não. Mas sendo ele crente, muito mais consciência ele tem de que há uma missão que ele deva cumprir para a glória de Deus e para ser compensado no porvir, na vida da eternidade. Mas para aquele que nos assiste, que não é crente, ou que estão apenas ouvindo e analisando a palavra do preletor, mesmo você que não é crente, você tem uma missão como pessoa humana. Você não veio a este mundo como por um mero acaso. Deus concedeu que você nascesse sobre a face da terra. E há uma missão a ser cumprida. Conta-se uma história de que certa feita nasceu uma criança numa família, no seio de uma família que estava toda assim intrigada. Era uma grande família, mas havia muita discórdia, muita intriga naquela grande família. E um dos membros daquela família teve este filho e a criança com 2 meses morreu. E na morte da criança foi avisado a toda essa família, em todos os lugares onde estavam, ao dia do sepultamento da família, daquela criança, aliás. E essa família tinha pessoas crentes e não crentes. Se eu não estiver errado na minha narrativa aqui do que eu ouvi, mas o essencial eu creio que eu vou falar. E no sepultamento dessa criança, no velório dessa criança, apareceu toda aquela família, os intrigados, não intrigados, quer dizer, as barreiras da intriga, naquele momento caiu pelo sentimento de ver um inocente viver apenas 2 meses. Quer dizer, houve lágrimas, houve angústia, e houve uma necessidade que alguém sentiu de se abraçar, de se perdoar, etc, etc, etc. Houve, enfim, um concerto naquela grande família que estava toda cheia de intriga. E alguém questionando por quê essa criança nasceu e com 2 meses já morreu. E parece-me que, se eu não estiver enganado, ali houve alguém questionando a Deus por quê. E Deus respondeu:
ela veio só para cumprir essa missão. Essa criança nasceu apenas para cumprir essa missão de fazer um concerto nessa grande família. E o velório dela foi o ponto-chave para que essas pessoas fizessem uma análise, uma introspecção, o porquê das suas intrigas, etc., que aquilo não levava a nada, e o sentimento pela perca da criança. Então a missão com a qual Deus permitiu que aquela criança viesse à vida foi só para cumprir aquela missão de 2 meses, para haver um concerto naquela família. Então, por isso e por muito mais, nós podemos afirmar que toda e qualquer pessoa que vem a este mundo, ela tem uma missão a cumprir. E é importante que cada ser humano procure saber qual seja a vontade de Deus na sua vida. O principal objetivo, logicamente, é o objetivo da salvação. É de que o homem, o ser humano, saia das trevas da ignorância e peça misericórdia e perdão a Deus para ser salvo e ter o seu nome escrito no livro da vida. Esta é a missão principal. Mas sabemos que todos os demais seres humanos têm uma missão. E na hora oportuna, Deus tira ele da face da terra. Alguns Deus dá a oportunidade de viver mais de um século, muitas vezes nem sendo crente. Deus dá, é um dom de Deus. São oportunidades que a pessoa tem de procurar Deus, de reconhecer Deus na sua vida, o seu Criador, o seu Redentor. E às vezes a pessoa, com toda aquela benignidade de Deus dispensada a ela, de uma vida longa de 100, 105, 110 anos, ela fica do jeito que está. E ela será inexcusável se disser algum dia que não teve a oportunidade de reconhecer o Criador. Ela teve a oportunidade porque Deus é longânimo. Deus não tem pressa em julgar, em matar. Ele é Deus, tudo está na mão dele, ele é eterno. É um Deus de benignidade, de bondade, de longanimidade. Mas vamos à lição de hoje, celebrando a palavra de Deus, essa palavra que é vida. Nós temos aqui 3 tópicos. Tópico 1, um salmo sobre a palavra de Deus. 2, algumas qualidades das Escrituras. E 3, os benefícios das Escrituras. O tópico de número 1 intitula-se Um Salmo sobre a Palavra de Deus. Diz aqui o comentarista: este gigante salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. Aqui o escritor chama de gigante salmo, e de fato ele é. É um salmo que se compõe de 176 versos, né? A gente poderia chamar versículo, mas o mais correto, em se tratando de poesia hebraica, é um verso. 176 versos. E diz 1.1, salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? O Salmo 119 é um acróstico na modalidade abecedária, ou abecedário. O salmista organiza as 22 estrofes, dividindo-as em conformidade com as letras do alfabeto hebraico. Ou seja, estes 176 versos, divididos em 22 estrofes de 8 versículos, ou de 8 versos cada uma, né? Que vai desde a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph, até a última letra Tal, que são constituídos de 22 letras. Enquanto o nosso alfabeto nosso alfabeto português, da língua portuguesa, se constitui de 25 letras, o hebraico são 22. E aqui é organizado esse Salmo 119 em 22 estrofes de 8 versos, né? E cada verso segue uma das letras do alfabeto ou do abecedário hebraico. Então é uma organização visando realmente valorizar, enfatizar a veracidade, a eficácia, o poder, a beleza da palavra de Deus, sendo bendita, louvada e engrandecida pelo salmista.
e que por extensão, com certeza, deve ser também a nossa conduta, reconhecer este reconhecimento, né? Este reconhecimento de celebrar a palavra de Deus. É bem verdade que nós colocamos a palavra de Deus em quadros, né? O Salmo 23, o Salmo 91, tem quadros, tem caixinha de promessa com salmos, né? Mas nós podemos celebrar a palavra de Deus de uma forma mais eficaz quando deixamos que ela se encarne em nós, quando ela penetra em nossa alma, em nosso ser, e deixamos que ela nos exorte, nos corrija, nos santifique, e isso se torna combustível para glorificar a Deus. Celebrar a palavra é isso, ela faz efeito em nossas vidas de pecadores, produzindo vida, regeneração, agradecimento, reconhecimento da sua eficácia, e o produto disso, a consequência é louvor e adoração a Deus. É só a palavra de Deus pode nos ensinar a louvar a Deus, reconhecer a grandeza de Deus, o testemunho da sua palavra, etc, etc. Então, aqui nós temos essa estrutura do Salmo 119, composto de 22 estrofes de 8 versos cada, elaborada de acordo com o abecedário hebraico. Então, isso é a parte técnica do Salmo 119. E o que é que ela louva, o que é que ela destaca, esse Salmo 119? Nós temos aqui no 1.2, ela destaca a lei e o testemunho. Então, ao ler o Salmo 119, nós estamos sempre ouvindo e vendo que ela está falando da lei, dos preceitos, da palavra, etc. Ela está louvando a lei, quer dizer, o que é lei? É direção, é orientação, é enquadração na vida do homem e da coletividade que se submete a ela. Então diz aqui o 1.2, a lei e o testemunho. A palavra lei, que vem da palavra Torá no hebraico, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E andam na lei do Senhor. Que é que diz o primeiro verso do Salmo 119, muito conhecido, né? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ela já começa citando os que andam na lei do Senhor, os que são submissos na lei do Senhor. Podemos colocar aqui como contexto também o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, bem-aventurado, né? Aí vai dizer o que ele é, ele vai parecer como uma árvore frutífera que está plantada junto aos ribeiros de água, e tudo que faz prosperará. Então, colocando isso, o Salmo 1 em contexto com 119, nós vamos verificar que ela só produz vida. Agora, para quem tem um coração perverso e oposto à vontade de Deus, a lei também vai corrigir. Ela vai se tornar uma espada cortante, né, de correção e etc. Mas para quem ama a lei do Senhor, submete-se à sua verdade, ele vai produzir. Com certeza, a vida do cristão e a vida da igreja, a vida da coletividade não tem como não produzir frutos dignos de louvor e adoração ao nome do Senhor, porque ela é viva, é uma palavra viva. Costumamos dizer que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo, a manchete que vai sair amanhã cedo, ela é muito mais nova e eficaz. No 1.3, os teus mandamentos e os teus estatutos, é o título desse item. Outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus consiste em mandamentos. Mandamentos. Em algumas versões chama-se preceitos. Diz: tu ordenaste os teus mandamentos. Salmo 119, 4. Segundo o dicionário da Bíblia, de estudo palavras-chave, a presente designação consiste em substantivo masculino que significa instrução.
A palavra de Deus, ela é toda instrução. E especificando-se a lei, a palavra, a lei, ela instrui. É aquilo que nós gostamos de citar do provérbio, né? Acho que 26, se não me engano. Instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ficar velho não se desviará dele. Porque a palavra, quando penetra a mente, ao coração, o ser humano só se perde se ele violentar a sua própria consciência. Porque a palavra da lei, a palavra de Deus como lei, como verdade, quando ela entra na consciência, quando o homem se deixa corrigir pela palavra de Deus, ele só vai desviar, ele só vai se perder se ele realmente violentar a sua própria consciência, porque se a palavra de Deus já está plantada em sua alma, ela própria vai conduzir como um elemento vivo, eficaz, poderoso, né? Porque se trata da mesma palavra que saiu da boca de Deus, a palavra que criou os céus e a terra, né? Que criou todos os elementos aí visíveis, palpáveis. Quando esta palavra entra no ser humano, ela vai produzir vida. O ser humano só tem que dar lugar, só tem que obedecer, só tem que se submeter à lei do Senhor. E aqui, quando falamos de lei, aqui fala da palavra no seu contexto geral. Não está se referindo apenas à questão da lei moral, da lei cerimonial que fora dada ao povo judeu, a lei dos rituais. Não, é a lei plena, a orientação geral da palavra de Deus, os seus preceitos, né? A vontade de Deus para o ser humano, para todo o ser inteligente. E com certeza eu não tenho dúvida que esta palavra, que é compreendida pelo ser humano através dos seus ouvidos, dos seus olhos, da sua imaginação, do seu cérebro, ela também tem o mesmo efeito nos seres angelicais, embora que lá os seres angelicais são bem mais elevados do que o ser humano, e ali certamente eles não precisam, como nós, ouvir e falar, porque ali a forma com que eles entendem a palavra de Deus já está como que ligada só no pensamento eles já percebem, eles já entendem a vontade de Deus. Nós aqui precisamos falar, verbalizar, ouvir, analisar, porque o ser humano, com certeza, devido à sua forma menor do que os anjos, ele é limitado, ele tem as limitações. Mas o exercício da prática da palavra ao longo da vida, se o homem se ocupa a maior parte do seu tempo se aplicando à palavra de Deus, ele é bem-aventurado, porque esta palavra, ela será celebrada na vida do indivíduo, e o prazer da vida dele será a lei do Senhor, constantemente. Ele produzirá fruto de louvor ao nome do Senhor e beneficiará o seu próximo, aquele que está ao seu lado, sua família, sua prole, né, amigos, etc., porque o poder está na palavra, a lei do Senhor. Então esse é o item número 1.3. Os teus mandamentos e os teus estatutos, eles serão expressos, eles serão, uma vez que ele gera na vida do ser humano, ele produz fruto, ele limpa a vida do homem, ele esclarece o homem, ele reorienta aquela vida outrora tortuosa, que andava em caminhos tortuosos. Agora a palavra reorientou o homem para andar no caminho justo, da justiça, o caminho reto. Com certeza quem estiver ao seu lado será beneficiado, porque aí ele estará celebrando a palavra de Deus, a lei do Senhor, porque agora ele passou a herdar uma esperança eterna, uma esperança viva, né? Que a cada dia, a cada manhã ele percebe um fenômeno sobrenatural gerando na própria vida dele algo novo que ele não tinha premeditado. Podemos fazer uma analogia disso com uma mulher gestante. Ela não percebe, ela não vê a olho nu o que está acontecendo em seu ventre, ou quem está próximo dela não vê que ali há um ser humano sendo gerado. Não se percebe de fora o que está acontecendo, mas a vida está presente através da lei de Deus, daquela ordem que Deus deu para o homem lá no Jardim do Éden: crescei,
multiplicai e enchei a terra. Nesta palavra está a vida, a ordem, a lei, para que os seres humanos produzam, reproduzam, se multipliquem. E isso acontece no ventre de uma mulher, semelhante ao que é expresso no Salmo 139, quando o salmista glorifica a Deus, dizendo: de uma forma maravilhosa eu fui gerado. Ele diz que no dia a dia Deus ia anotando em seu livro o que estava acontecendo no desenvolvimento daquele feto. Essa analogia se aplica também à palavra de Deus, desde que não venhamos abortá-la. Já que estamos usando a analogia da gestação, da gravidez, podemos também usar a palavra abortar. Não podemos abortar a palavra de Deus, voltando nossas vidas para as coisas deste mundo e esquecendo de praticar e de celebrar a palavra de Deus. Ela poderá não produzir aquilo para a qual ela foi enviada. Jesus usou uma parábola do semeador sobre 3 tipos de semente. Uma que caiu em terra rasa, uma que caiu no meio em pedras, uma que caiu no meio dos espinhos e uma que caiu em terra boa. Precisamos fazer com que o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser como um todo seja cultivado, para que a palavra de Deus ela venha produzir a 100, a 30, a 100, e a 30, a 60 e a 100 por 1, dentro daquela parábola que Jesus fez do semeador. A palavra viva, a lei do Senhor. De que forma? Celebrando a cada dia, lembrando da palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, aplicando a palavra à vida, na conduta diária, obedecendo, analisando, contextualizando cada item, cada palavra, cada frase da palavra de Deus. É uma forma de celebrar, é o cuidado, né? A análise minuciosa da palavra de Deus, o estudo, né? Podemos ler a palavra de várias formas, de forma acadêmica, de forma devocional e assim por diante, né? Quando você lê a palavra estudando cautelosamente, sistematicamente, ela vai te servir como produto para o seu crescimento e para o crescimento dos seus ouvintes, seja numa escola, numa faculdade, num grupo de teologia, etc. Mas precisamos lê-la também e principalmente de forma devocional, quando fazemos essa leitura ao amanhecer, ao anoitecer, fazendo aquela leitura devocional como alguém que está bebendo, bebendo uma água cristalina e deixando que ela faça efeito, desça até o nosso ser, ela vai produzir. Isso são formas várias de celebrarmos a palavra de Deus. É honrar. Quando honramos a palavra de Deus, honramos o santo nome do Deus da palavra, né? Aqui diz, a raiz expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Deus estabelece aos seus filhos a forma como devem agir as diversas circunstâncias da vida. Quem tem a palavra não está só. Quem tem a palavra sempre terá um conselho, uma orientação. Nas horas de aflição, mesmo que não tenha outro ser humano para comunicar esta palavra, mas temos o Espírito dentro de nós que nos faz lembrar daquilo que precisamos lembrar-nos para aquele momento, como conselho, como orientação, como refrigério, né? Então assim estaremos sempre celebrando a palavra de Deus e provando a sua doçura e a sua eficácia. Não precisa outra coisa, a palavra de Deus é suficiente. No item 1.2, a lei e o testemunho. A palavra lei, Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. Acho que aqui já falei disso, né? Então vamos evoluir aqui. É 1.3, desculpe, 1.3, os mandamentos e os seus estatutos. É o que acabei
de falar, mandamentos, preceitos, instrução e assim por diante. Vamos ao 2.1, ou melhor, o tópico de número 2, intitulado Algumas qualidades das Escrituras. Bom, a palavra aqui algumas é ilustrativa, né? Porque toda a palavra de Deus, como diz Paulo, né? Toda a Escritura inspirada é apta para ensinar, para corrigir, para repreender, etc. Então, toda a Escritura. Mas aqui na narrativa do comentarista diz algumas qualidades das Escrituras, ou seja, algumas qualidades que precisamos conhecer, ter em mente para ser usada na hora oportuna. Trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Quer dizer, o salmista que ele compõe, ele escreve, ele disserta, né, a palavra de Deus, não por uma mera questão acadêmica, mas o amor que ele tinha à palavra, né, o reconhecimento, celebrando esta palavra. Ele procura descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam a sua excelência. Vamos ver qual é a primeira. 2.1. Justiça. A justiça que sobressai da palavra. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. O que é justiça? A justiça está ligada à ideia de legitimidade. O salmista afirma que os juízos de Deus não estão amparados apenas na legalidade, mas também na legitimidade. A legalidade fala de seguir determinados procedimentos, já a legitimidade fala de observar determinados valores. E é aqui que o cristão tem que tomar cuidado para que ele não venha colocar a palavra de Deus no mesmo nível das leis humanas, porque as leis humanas muitas vezes elas podem até se tornar ilegais, mas não morais. É o que costumamos dizer, nem tudo que é legal é moral. Isso falando das leis humanas, dos preceitos humanos, dos estatutos criados pelos homens. Mas a lei de Deus ela é perfeita nesse contexto. Ela tanto é legal quanto ela é legítima. Tudo que está na palavra de Deus como lei é moral. Ela expressa a moral e a santidade de Deus. Então, nesse contexto, temos que tomar cuidado para não valorizar as leis humanas em detrimento à lei de Deus. Por exemplo, vamos destacar aqui um caso. A palavra de Deus ela reprova o divórcio, por exemplo, só para citar um caso como ilustração. No Brasil, o divórcio era ilegal até uma certa altura da história do Brasil. Mas alguém elaborou um projeto de lei, levou para o Congresso, foi debatido, discutido por várias vezes, e aquilo foi engavetado porque não passava. Mas por muita insistência do deputado que elaborou aquele projeto de lei, por muita insistência ela saiu da gaveta e veio e foi aprovada. Determinado momento da história brasileira foi aprovado o divórcio. E, infelizmente, hoje alguém se beneficia, entre aspas, se é que se pode dizer beneficiar, né? Talvez, em casos extremos, seja um benefício. Mas há pessoas que usam desta lei deliberadamente, colocando ela como se fosse uma lei de Deus, em detrimento à lei de Deus. Deus não aprova, não é da vontade de Deus. Deus não tem prazer no divórcio. O divórcio é o último caso, é o extremo. Então não se pode dizer que vai se beneficiar, né, principalmente ao cristão que teme a Deus e celebra a lei do Senhor, ele não vai se beneficiar desta lei brasileira em detrimento à lei de Deus, porque ela pode conter a sua legalidade, mas em relação à palavra de Deus ela não é moral. Então o cristão precisa saber e
separar entre o que é legal e moral e o que é legal e que não é moral. Então aqui se apresenta como justiça. A lei do Senhor é justiça, porque ela é legal e ela é moral. Ela expressa o caráter, a justiça, a santidade de Deus. E é o caminho que o cristão deve seguir. Se submeter a esta palavra para que a sua natureza humana, regenerada, purificada, santificada e ajudada pela graça de Deus, ele siga o caminho do que é moral. Ele não deve ser um moralista propriamente, mas seguir a moralidade da palavra de Deus, né? Então é nesse contexto que a palavra de Deus ela é justiça. Tudo que é legal na lei do Senhor é também moral, porque não procede do coração e nem da mente humana, mas procede do coração e da boca de Deus. Por isso a palavra a lei do Senhor é justiça. 2.2, ela também é doce. A lei do Senhor é doce. Diz aqui, outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. A lei do Senhor não é amarga, azeda e nem ácida. A lei do Senhor traz contentamento, alegria. É isso que ela produz num coração submisso. Agora, se o crente ou a coletividade quiser viver o mundo e a palavra de Deus ao mesmo tempo, essa lei só vai feri-lo, né? Vai trazer amargura na sua alma, porque ela quer viver, a pessoa, o indivíduo, ou mesmo o grupo que se lança ao acaso de viver como está, né? Querer ser crente, querer ter a perspectiva de ir para o céu, mas não querer se submeter à lei do Senhor, ele vai ter uma vida de amargura, uma vida de azedume e uma vida ácida. Sendo que, na verdade, a palavra de Deus ela é rica, eu vou dizer aqui em vitamina, né, entre aspas, ela produz esses frutos na vida do indivíduo que queira realmente viver esta vida e, por fim, a vida eterna. Ela vai produzir doçura, esperança, certeza de salvação, certeza de perdão, e dessa forma o crente pessoalmente e a igreja, o grupo, a comunidade que se submete a ela vai estar sempre alegre, vai sempre ter ali frutos de conselho, de atração, vai atrair os pecadores, os perdidos, os depressivos, os que precisam de socorro, porque esta comunidade ou esse indivíduo cristão, ele tem essas características na sua vida, doçura, esperança, ele exala o perfume de Cristo, ele extravasa o que é bom, aquilo que a psicologia humana não pode oferecer, etc. A palavra de Deus, ela tem tudo isso, a doçura da esperança, da vivência constante do cristão. Então esse é o 2.2. O item 2.3, ela é a verdade. Ela é a verdade. A lei do Senhor é a verdade. O mundo não sabe o que é a verdade. A verdade para o mundo que não conhece a palavra de Deus é relativa. Qualquer coisa pode ser verdade, de acordo com aquele padrão ético, que pode até ser contradizente com outro tipo de ética de um outro grupo. Mas a verdade absoluta é a lei do Senhor. Diz aqui, o salmista declara ainda que a lei do Senhor é a verdade. Salmo 119, 142. A lei do Senhor não age em falsidade. Quer dizer, ela é uma espada que corta reto. Ela não se desvia do que é mais duro para o que é mais mole. Ela corta reto. Ela é a verdade. Então, quando há submissão a esta lei, a verdade vai se cumprir naquela oração que Jesus fez ao Pai, na sua oração sacerdotal do capítulo 17 e o versículo 17 do Evangelho segundo São João, quando ele diz, orando pelos seus discípulos ali, próximo e aos os mais extenso, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então esta é a palavra da verdade, é a lei que conduz na verdade, é a lei que traz a verdade, é a lei que julga. Certamente podemos dizer que esta verdade é aquela verdade que está no livro da vida e também nos outros livros que foram abertos lá no Apocalipse. O livro da verdade,
O nome do cristão tem que estar no livro da vida, que é o livro da verdade. Ele não pode viver uma vida de palavras, entre aspas, verdadeira, mas a sua conduta ser totalmente oposta àquilo que ele diz, que ele fala, o que ele promete, e etc., aos compromissos que ele assume. Né? Ele será julgado, o cristão será julgado se ele tiver duas palavras ou duas personalidades. O cristão só tem uma personalidade. Ele tem a mente de Cristo, porque ele conhece a verdade, ele conhece a lei do Senhor. Esta lei não é apenas um decálogo escrito em papel ou em pedra. Esse decálogo está registrado nas tábuas do seu coração. Né? Você não precisa frequentar uma classe para aprender. Basta se submeter a esta verdade e ela está presente, ela está constantemente brilhando e iluminando a vida do cristão e do grupo que louva, que serve a Deus e que estará celebrando a palavra do Senhor. Então, ela é a verdade. Muito bem. Nós temos aqui uma conclusão dita o seguinte: a lei do Senhor é justa, ela expressa a bondade, a benignidade de Deus para a sua criatura, ou para as suas criaturas. Tá? É o que ela expressa. Ela é uma ferramenta que traz em seu bojo todas essas qualidades. Todas essas qualidades. Então, quem quiser tomar posse dela, ela é doce, como na lição anterior que nós aprendemos, ela é doce. No tópico anterior, ela é doce, ela é a verdade. Se alguém tem sede de justiça, se alguém tem sede da verdade, se você já frequentou vários centros, localidade que se diz centro da verdade, centro de conselho, mas não encontrou a verdade, é preciso tomar posse da palavra de Deus, a verdade que conduz, a verdade que gera esperança, a verdade que ilumina, a verdade que protege, que santifica. É a palavra de Deus, como o texto aqui já citado na palavra de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A pessoa, para conhecer a verdade, ele não tem necessidade de ser um universitário, uma pessoa de intensa graduação. Não, simplesmente ele precisa crer e submeter-se à palavra de Deus. Ele vai entender o que é a verdade. Uma verdade absoluta que o faz levar a discernir e saber rejeitar aquelas supostas verdades que vêm apenas para enganar, para confundir, para levar o ser humano para o abismo. A palavra de Deus livra de tudo isso. Ela está iluminando. Deus disse através do profeta Jeremias, no capítulo 30, versículos 31 em diante, salvo a memória, falando àquele povo que um dia iria escrever a sua lei, a sua palavra nas tábuas do coração, não mais em pedras ou em papel, mas nas tábuas do coração. E é isso que Deus tem feito com o crente, com a igreja, com cada cristão individualmente. Essa palavra é viva. O cristão percebe ela quando se levanta de manhã, ela já vem à consciência. Durante o dia ele está em meditação no que está fazendo no trabalho, a palavra está falando com ele, está segurando ele, como também pode estar corrigindo ele, dependendo da sua conduta, da sua situação, o que ele está praticando, a palavra está corrigindo. Na hora que ele vai dormir, ele tem a palavra na mente e no coração para se deitar e dormir, confiante que a palavra o guardará. Então ela é doce, ela é a verdade. O tópico do número 3, para concluir a lição, dentro do título Celebrando a Palavra de Deus. O tópico do número 3 intitula-se Os Benefícios das Escrituras. Ela só tem benefício. Ainda que para o homem carnal, o ser corrigido, o ser exortado,
o ser repreendido na concepção humana carnal não é um benefício, mas no seu aspecto absoluto é benefício, porque Deus é justo. Assim como um dia ele vai julgar o mundo, e a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Ele julgará de acordo com a sua lei, a palavra que ele ofereceu à raça humana, à humanidade, para tomar posse dela para benefício de vida eterna, de livramento da condenação, de uma vida de integridade, o ser humano viver intensamente aquilo para o qual ele foi criado, para o louvor e para a glória de Deus. Então, para todos aqueles que rejeitam esse propósito, esse projeto de Deus inserido na sua palavra, é essa mesma palavra que um dia vai julgar o homem que a rejeitou. Jesus parece que diz isso, não sei se no capítulo 12, versículo 24, parece-me que ele fala, se não me engano, do Evangelho de João, que ele disse: a palavra que eu vos digo agora, eu não vou julgar ninguém, mas a palavra que eu vos digo agora, essa há de julgar no último dia. Então, se o ser humano se submete à palavra, se ele celebra a palavra com alegria, com submissão, com reverência, no julgamento ele terá benefício, ele receberá galardão, elogio, etc, etc, louvores. Mas para aqueles que a rejeitam, haverá penalidades, haverá castigo, porque ele teve a palavra da verdade, a oportunidade de recebê-la, de celebrá-la, de viver uma vida de integridade, viver a intensidade do ser humano criado por Deus para viver de acordo com a sua vontade, provar do seu amor e da sua graça, mas rejeitou, se tornando ateu, cético, porque a questão de crer ou ser ateu é uma escolha humana. Todo ser humano tem a capacidade de crer, ou de deixar de crer, ou de criar outros objetos para a sua vida, substituindo aquilo que é absoluto, que é a palavra de Deus. Por tudo isso, o homem será julgado, prestará conta a Deus na sua rejeição. Mas se hoje ele aceita esta palavra, celebrando-a como absoluta, criadora, vivificadora, transformadora, santificadora, que traz contentamento, alegria, paz e esperança, e vive de acordo com ela, ele receberá por fim a vida eterna e os galardões propostos por Deus, se ele assim praticou esta palavra. Então, o tópico 3, os benefícios das Escrituras. Primeira coisa citada aqui, 3.1, liberdade. Liberdade é uma coisa que todo ser humano busca, né? Todo mundo quer ser livre, ninguém quer ser escravo, ninguém quer estar oprimido, submisso, é uma tendência humana. Porque na verdade o homem foi criado para ser livre. Mas o homem que se distancia de Deus, ele é cada vez mais escravo de si mesmo. Ele não entende o que é liberdade. O ser humano temos que entender que a verdadeira liberdade tem aquele que se aproxima de Deus, que abraça a sua palavra. Porque essa liberdade ela está fortalecida com a esperança, com a certeza, com o amor de Deus, etc. Então a liberdade, o que é a liberdade? O salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Ou seja, quem busca a palavra de Deus terá liberdade. A sua consciência não está presa em outros deveres que transcende a sua obrigação, o seu dever para com Deus e para com o próximo. As preocupações que não têm fundamento só traz escravidão ao homem. A preocupação de ser rico, a preocupação de ser famoso a qualquer custo, a preocupação de estar por cima, como diz o ditado popular, a preocupação de estar por cima da cocada preta, etc, etc. Isso só escraviza o ser humano, porque isso é egoísmo, né? Mas o homem, na sua simplicidade, na sua regeneração, que tem a palavra como condução, como condutor da sua vida, ele tem liberdade. Mas muitos confundem liberdade com libertinagem. Liberdade não é libertinagem para fazer o que quer. Liberdade é ter o caminho reto, um caminho que se pode caminhar livremente, usufruindo
das benesses propostas nessa palavra, em direção a Deus que é a luz, né? A conhecer esse universo, porque a esperança do cristão é esse. Quando falamos de céu, falamos de conhecer as belezas criadas, o universo, a capacidade de liberdade que o homem terá na outra vida, na vida eterna. Ele já não estará mais restrito a esse corpo limitado ao tempo e às leis da gravidade. Se a palavra de Deus diz que o homem, o crente, o regenerado, santificado e glorificado, ele será como os anjos no céu, ele terá essa liberdade ampla de conhecer o universo, as maravilhas criadas por Deus, que a ciência nem chegou perto ainda de revelar para a humanidade. A ciência ela está engateando, ela não foi muito longe, mas podemos imaginar com toda certeza, observando esta palavra que é a verdade, que há uma imensidão maravilhosa de paraíso que Deus criou para aqueles que são salvos, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que celebram a sua palavra, a liberdade ampla, não tendo mais o perigo de pecar, de tropeçar, de morrer, não tendo mais esse cuidado que temos aqui. Muitos cuidados que muitas vezes traz opressão, depressão, fadiga, ansiedade ao ser humano, tudo isso não haverá mais, mas é preciso celebrar a palavra de Deus e reconhecer que ela é a verdade absoluta. E voltando aqui, dando continuidade ao tópico 3.1, liberdade. E afirmando que liberdade não é sinônimo de libertinagem. Como alguém ousa dizer, eu faço o que eu quero da minha vida, né? A vida é minha, eu faço o que quero. Não é sua. A vida que você e eu vivemos é uma vida dispensada por Deus. O fôlego que respiramos, o oxigênio que respiramos a cada instante, as batidas do coração, isso é dom de Deus. Só na cabeça do homem sem Deus, que ignora a palavra, é que ele vai dizer, quem manda na minha vida sou eu. Mas quando ele deixa esse egoísmo e toma posse da palavra de Deus, conforme o Salmo 119, estudado aqui, e ele passa a conhecer as maravilhas da sua lei, a esperança que está contida nas maravilhas da lei de Deus, a liberdade começa a se apossar da vida do ser humano. Ele passa a ter esperança e compreender que temos um Criador que é também um Pai amoroso, bendito, e que pensa bem do ser humano. Deus não tem raiva, por assim dizer, como o homem tem. A sua ira não é emocional, ela é jurídica. Ele tem paciência, ele tem esperado que o homem se arrependa, que a humanidade tome um outro rumo, o caminho da vida, o caminho da verdade. É um Deus longânimo, como aprendemos na lição de número 10. Né? Então ela é liberdade sobre tudo. Citando, repetindo aqui a expressão do salmista, andarei com largueza, viverei à vontade, andarei em verdadeira liberdade. Isso daqui, a liberdade do homem, independe de fatores materiais, independe de riqueza material, independe de qualquer elemento que se ofereça nesta vida. Ele tem liberdade. Pode ser pobre, pode ser até semi-analfabeto, mas se ele é submisso à palavra da verdade, ele tem liberdade, ele tem esperança. A pessoa não precisa ser um catedrático, um universitário, para dizer que tem liberdade. É bem verdade que do ponto de vista racional, humano, social, a pessoa que se prepara, que estuda, que cresce no conhecimento, ele se torna um cidadão mais pleno para esta vida, mais respeitado e também mais respeitoso, né? Com qualidades de servir o próximo. Tudo isso é bom, mas a palavra é muito mais do que isso. É muito mais, ela é muito mais liberdade do que simples ser apenas um cidadão completo dessa vida. A palavra nos dá a capacidade de ser um cidadão dos céus, de ser semelhante aos anjos, de ter a amplíssima liberdade de conhecer a criação toda de Deus, porque a criação de Deus foi feita para isso, para que os seres inteligentes a conheçam e glorifiquem a Deus por ela. Então, ainda que vivamos nessa vida 100 anos, 150 que seja, ou como no passado os homens viviam mais de vários séculos,
isso é insignificante em relação à eternidade que temos para usufruir. Isso começa por aqui, celebrando a palavra de Deus, a verdade, a doçura, né, que ela expressa. Temos uma conclusão aqui desse item 3.1 que diz o seguinte: a palavra não passa. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Portanto, a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade. É o que temos falado a exaustão. Ela vai produzir estabilidade. Ela vai prevenir o ser humano. Quanto mais cedo o indivíduo puder se apegar à palavra, ele estará livre de muitas dor de cabeça, de muitas ansiedades e depressões. Se ele se apegar à palavra de Deus, ela será uma cura preventiva. O ser humano estará revestido, preparado para enfrentar as adversidades vindouras durante a vida. Estará celebrando a palavra de Deus e glorificando a Deus por sua veracidade, por sua eficácia e assim por diante. O item 3.2 também fala de estabilidade. A palavra de Deus, ela traz estabilidade, diferentemente das leis humanas, que nem sempre são obedecidas, são transgredidas, são violentadas pelos administradores da justiça, né? Pelos superiores tribunais federais, etc. Como se sabe, as leis podem ser transgredidas, mas a lei do Senhor, ela traz estabilidade. Por isso, devemos e precisamos confiar nelas, porque ela vai trazer estabilidade ao ser, ao indivíduo, ao ser racional. A criatura criada à imagem e semelhança de Deus, o ser humano, seja homem ou mulher, ele vai ter essa estabilidade, essa esperança firme, esta vida de esperança, vai amar as coisas simples, vai estar sempre preparado para servir ao próximo, vai ter prazer em servir ao próximo, porque vai entender que aquele que serve ao próximo estará servindo a Deus. Há um texto bíblico que diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus, mas que se faz de coração, não para ser visto. Então, tudo isso a palavra de Deus traz ensinamento. Temos conhecimento de pessoas que têm um desejo tão grande de servir o próximo, que enquanto ele não passa a servir o próximo, seja em qualquer circunstância, ele não se cura daquela ansiedade, porque ele tem uma vocação para servir o próximo. Tem pessoa que tem essa intensidade de dar a sua vida pelo próximo. E a palavra de Deus vai produzir isso na vida, até do homem mais egoísta, mais radical. Quando ele passa a amar a palavra de Deus e celebrar a palavra de Deus, ele passará a ser servo do próximo e servo de Deus, sabendo que receberá na eternidade o galardão proposto pelo próprio Deus. 3.2, estabilidade. Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência e durabilidade. É isso que a palavra traz à vida do crente individual e da igreja, desde que deixamos ela produzir. É preciso ter paciência para que a palavra passe a produzir na vida tanto do indivíduo quanto da coletividade. Não podemos ter pressa de que ela aconteça no estalo de dedo. Uma tendência humana é essa: eu quero para ontem. Não, tem que dar lugar ao tempo e à palavra. Quando ela começa a produzir fruto na vida do indivíduo e da igreja, Deus é glorificado. Haverá uma forte atração dos perdidos para dentro dessa comunidade, dessa igreja, ou para ao redor do cristão. Não precisa ter pressa. Quem acha que vai perder tempo por esperar a palavra de Deus se cumprir, está perdendo tempo mesmo. Mas quem dá tempo ao tempo, confiando na palavra, ele será recompensado, por assim dizer.
Ele será recompensado, ainda que ele pense que perdeu tempo, que deu tempo, nem que seja no último dia da sua vida, ele terá uma recompensa. Eu esperei que a palavra de Deus cumprisse isto na minha vida. Era isso que eu esperava. E se ela se cumpriu, você teve paciência, como o Salmo 46, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor é esperar na sua palavra para ter equilíbrio, firmeza, permanência e durabilidade. Não precisa se apavorar. Ainda que venham muitos falsos profetas te aborrecer com palavras vazias, dizendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo, você não vai dar confiança. Você vai dizer como Paulo: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido. São essas convicções que a palavra produz na vida do cristão, na vida do indivíduo. É preciso parar para pensar nisso. Olha quantos séculos e séculos que a palavra de Deus vem vigorando no meio da raça humana, no meio da humanidade. Os grandes testemunhos que temos ouvido, quantos e quantos livros de testemunho, fora a Bíblia, que temos lido de pessoas que eram extremamente, quase que demoníaca, diabólica, e se transformaram em grandes servos e servas de Deus, porque deram lugar à palavra. E Deus é glorificado em tudo isso. Portanto, a palavra produz estabilidade, equilíbrio, firmeza e permanência e durabilidade. Finalizando o 3.3, finalizando aqui a lição de número 11, ela traz vida. A palavra do Senhor é vida. E por que não dizer vida com abundância, a vida do Espírito que vem através da palavra? Diz aqui o comentarista: o salmista declara: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Porque o salmista conhecia a eficácia da palavra. Mesmo no momento que ele se encontrava em angústia, com a alma abatida, ele teve força para orar e dizer: vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista cria que a palavra de Deus é a fonte de vida e renovação. Há uma íntima relação entre vida e palavra de Deus. Ouvir e cumprir a palavra, ouvir e cumprir para viver. Pela palavra proferida por Jesus, Lázaro sai da sepultura. Então, prezados irmãos e amigos, finalizamos aqui este comentário desta lição maravilhosa de número 11, celebrando a palavra de Deus por tudo que ela é, por tudo que ela faz, pelos testemunhos de tudo que ela tem feito ao longo da história humana. A criação dos céus e da terra, a sustentação de todas as coisas é a palavra. Portanto, fica para nós aqui esta orientação e também um alerta, um conselho, porque à medida em que os dias se aproximam do cumprimento pleno da palavra, da consumação do século, haverá sempre uma tendência forte de apostasia até no seio da igreja. Muitos que outrora fizeram até sinais e prodígios usando a palavra, mas pelo fato de não ter deixado ela produzir na sua vida, no seu coração, se desvencilharam dela e apostataram da fé e estão dentro da igreja causando danos e problemas e dor de cabeça. Mas para cada um de nós que nos apegamos à palavra como ela é e a celebramos a cada dia, a cada momento da nossa vida, haverá uma esperança, uma segurança e, como aqui acabamos de ler, haverá estabilidade, firmeza e durabilidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde e ficamos preparados para ouvir a voz da trombeta a qualquer momento, para receber Jesus que virá buscar a sua igreja. E se ele não vier nesse intermédio, vamos estar preparados para aprender da próxima lição, que é a lição de número 12. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.